Alunos do sexto ano, aqui quem fala é a professora de Geografia, Welma Pereira. Vamos para mais uma correção do Plano de Estudo Tutorado, volume 1, terceira semana. A primeira coisa que nós devemos olhar é o tema, a unidade temática, Mundo do Trabalho, o objetivo do conhecimento, transformações das paisagens naturais e antrópicas. E o tema, as transformações das paisagens rurais, campo e urbano industriais. Aconselho que você pegue a sua apostila, abra na página 50, acompanhe as perguntas, porque aqui terá somente as respostas. A pergunta da número 1, atividade 1. As sociedades transformam as paisagens natural em cultural de diferentes modos. A transformação do espaço natural em espaço geográfico é de todo ruim para as pessoas e para a natureza? Explique os pontos positivos e negativos dessa relação entre homem e natureza. Resposta: as transformações do espaço natural em espaço geográfico têm seus pontos positivos e negativos. Pontos positivos: a transformação do produto natural em produto industrializado para consumo, ou seja, você vai lá, retire uma folha nativa para transformar ela em um medicamento. Isso é um ponto positivo. O aumento dos meios de produção e de alimentos através do avanço tecnológico. A rapidez e velocidade dos transportes e dos meios de comunicação. O conforto para a sociedade moderna. Pontos negativos: impactos socioambientais, como o desmatamento para a expansão da agricultura e a criação de cidades, o aumento do acúmulo de lixo, a poluição atmosférica, mudanças climáticas, a intensa exploração dos recursos naturais, que pode gerar a escassez desses recursos para as futuras gerações. Olá, atividade 2. Observe a obra O Subúrbio, de Ayrton das Neves, para responder as questões abaixo. Você pode observar que nessa paisagem, você nota que há ao fundo o centro, uma área central com grandes prédios, e mais nos seus limites, nas áreas periféricas, o crescimento urbano. Então, subúrbio significa conjunto de aglomerações que cercam o centro urbano, né? É o crescimento da cidade. Pergunta A. Sabendo que a paisagem geográfica é definida pela geografia como domínio do visível e que ela é formada por elementos naturais e culturais, descreva quais são os elementos naturais e culturais vistos nesta paisagem. Então, a resposta A, os elementos naturais são algumas árvores e morros. São pouquíssimos elementos naturais que nós podemos perceber nessa paisagem. Por quê? Quase não há paisagem natural em um espaço geográfico. O espaço geográfico é um espaço totalmente modificado pelo homem. Então, se existe alguma árvore lá que seja nativa, que seja natural nessa paisagem, e os morros, né, o relevo daquela cidade ali. O restante pode ter sido uma árvore plantada pelo homem. Os elementos culturais são mais perceptíveis, que são as casas, os prédios, postes de iluminação, torres, igrejas, ruas pavimentadas. Pergunta B da questão 2. O espaço natural se torna um espaço geográfico no momento em que a ação humana a modifica. Que tipo de alterações são vistas nesta imagem? Então, nessa imagem, nós podemos ver que as alterações foram desmatamento da vegetação original para a construção de casas, prédios, ruas pavimentadas, postes de iluminação pública, torres, etc. Ou seja, construção de um espaço urbano. Letra C da questão 2. Em que partes do nosso município podemos observar um contraste entre pequenas casas e grandes apartamentos? No nosso município, é o caso de Alpinópolis, pode ser uma cidade, por ser uma cidade pequena de poucos habitantes, não há contrastes entre grandes apartamentos e pequenas casas. Há diferenças entre o centro da cidade, bairros mais nobres e bairros mais periféricos. Já citando como exemplo a cidade de Belo Horizonte, nela é notável o contraste entre grandes prédios e condomínios e a presença de favelas, gerando uma segregação do espaço.
Da questão 3 ao número 5, foi colocado um mapa temático aqui, com desenho, com suas convenções cartográficas, para fazer análise desse local e do que está acontecendo nessa representação aqui. Nós podemos perceber que aqui embaixo tem uma legenda mostrando o que significa esses desenhos e essas alterações. Na sua apostila está de preto e branco, porém eu coloquei cores aqui para mim facilitar a explicação. O que nós percebemos? Aqui é a Serra do Mar. A Serra do Mar é um relevo que se estende do Rio de Janeiro até o Rio Grande do Sul. E nela há a presença da floresta nativa, que é a Floresta Mata Atlântica. A Floresta Mata Atlântica é a floresta que cobre todo o litoral brasileiro e é a floresta mais devastada do território brasileiro, que é a parte aí do litoral brasileiro. Então, nesse momento ar aqui, nós percebemos que há uma presença da floresta nativa na Serra do Mar, que é a floresta da Mata Atlântica. Então, na legenda, colocou aqui, ó, floresta, o desenho. No momento B, o que ocorreu? Ocorreu o processo de desmatamento, né? Então, esse trecho aqui representa o rio, coloquei de azul. E todo esse processo aqui é o processo de desmatamento para plantação e criação de animais. Tem plantação de banana, cana-de-açúcar e criação de animais nesse local aqui. Então, transformou esse momento B aqui em um espaço rural, né? No momento C, já foi mais alterado, aumentou o processo de desmatamento, os rios que existiam lá foram canalizados, construíram-se fábricas, casas, prédios, e com esse processo de desmatamento e construção do espaço urbano, gerou a erosão, que é conhecida como vossoroca, onde tira a cobertura vegetal, desmata aquele local. Quando vem um processo de chuva, precipitações, provoca o processo de erosão nesses locais aqui. Então, nesse momento C, nós percebemos que já é um espaço altamente alterado e urbanizado. Então, atividade 3. O espaço natural se torna em espaço geográfico no momento em que a ação humana a modifica, adicionando a ela elementos artificiais ou culturais para suprir suas necessidades. Que tipo de alteração são vistas nesta imagem? Momento A, havia a presença da floresta nativa da Mata Atlântica na Serra do Mar, que se estende do litoral do Rio de Janeiro ao Rio Grande do Sul. Momento B, começou o desmatamento da floresta para plantação e criação de gado, tornou-se uma paisagem rural. Momento C, aumento do desmatamento, construção de casas, prédios, fábricas, canalização dos rios, construções de estradas, aumento do processo de erosão, tornou-se uma paisagem urbana. Atividade 4. Que motivos levaram as pessoas a transformarem a paisagem natural do momento A na atual paisagem representada pelo momento C? Os motivos das transformações da paisagem A até a paisagem B foram atender às necessidades e interesses da população, desde as plantações e criações no espaço rural até o momento das construções da população, gerando crescimento urbano. Na atividade 5, as transformações do espaço natural e espaço geográfico é de todo ruim para as pessoas e para a natureza. Explica os pontos positivos e negativos dessa relação entre ser humano e natureza. É a mesma pergunta da questão 1. Então, é só responder conforme indiquei na questão 1. Bom, pessoal, espero que tenham compreendido e ajudado vocês na correção dessa atividade. Grande abraço, fique com Deus. Professora Welma Pereira.